O tema da aula de hoje é a questão da diversidade cultural. Vamos ver o que é cultura, assim, um bocado por alto, porque isto é um tema demasiado vasto para uma aula, mas acho que dá para nós explorarmos um bocadinho. E, portanto, vamos ver exatamente o que é isto da cultura. Já agora estas imagens mostram diversidade. Portanto, há uma infinidade de manifestações culturais e de padrões culturais e de culturas que têm esses padrões. E, portanto, o que nós vamos tentar perceber é um pouco, não na totalidade que seria impossível agora, só nesta aula, tentar perceber porque é que há tanta diversidade cultural e qual é a importância disto para os seres humanos, para a humanidade em geral. Então, o que é a cultura? Esta definição é muito vaga, mas basicamente diz tudo, é completa. A cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem enquanto ser social. Portanto, mesmo quando somos nós, indivíduos, a produzir algo, nós só produzimos dentro da sociedade, porque vivemos em sociedade e fomos educados, aprendemos a fazer coisas, a escrever, a ler, etc., a falar. Falar também é cultura, a fala é cultura. Aprendemos um ofício ou vários, aprendemos a construir objetos, etc. Tudo isso só existe porque somos seres sociais. E, portanto, podíamos até simplificar e dizer que a cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem, pelo ser humano, porque está subentendido que cada ser humano, qualquer ser humano é um ser social e, portanto, tudo o que nós fazemos está em relação com a sociedade. Ou é produzido em nós por um impulso que nos foi transmitido pela sociedade, ou então nós estamos a comunicar com alguém produzindo algo. Tudo o que nós fazemos é comunicativo também. Mesmo aqueles indivíduos que querem fugir à sociedade estão a relacionar-se com a sociedade, ou seja, estão a tomar uma atitude em relação à sociedade. E, portanto, sendo assim, nós podemos dizer que tudo o que nós conhecemos no nosso ambiente humano é cultura. Vejam que a ciência faz parte da cultura. Neste caso, a ciência não é própria de uma cultura específica, mas de toda a civilização humana. Se nós podemos englobar todas as culturas e tudo aquilo que nós chamamos de civilizações numa civilização geral, que tem alguns elementos, como a ciência, a arte, em certo sentido, é própria de cada cultura, mas também da humanidade inteira. É um património cultural da humanidade. A literatura, que também faz parte da arte, também há muitas formas de literatura, e há literaturas populares, tradicionais, e cada língua tem as suas formas de expressão literárias dominantes. E isso é de uma grande riqueza em termos culturais. A religião, de que falámos na aula passada, é também fundamental, porque existem muitas religiões e não se pode dizer que a religião seja própria de uma cultura, ou que haja, por exemplo, o cristianismo não é próprio, apesar de ter nascido numa região e num momento da história em que confluíram várias culturas, a cultura judaica, e a cultura helénica, ou seja, grega e romana. Houve ali uma fusão, mas nós não podemos considerar que o cristianismo é próprio de uma cultura específica, porque espalhou-se por muitas culturas. O mesmo acontece com o Islão e com a maior parte das religiões, porque as religiões foram-se adaptando e foram sendo adaptadas às culturas que as abraçaram ou que as acolheram, e, portanto, há muitas formas de religiosidade, tal como existem também muitas formas de cultura no planeta. E então podemos falar também da arquitetura, os grandes monumentos e os estilos arquitetónicos variam de sociedade para sociedade. Nós podemos identificar com alguma facilidade, por exemplo, a arquitetura japonesa ou a chinesa ou a alemã, a portuguesa de alguma forma também. Portanto, todas as sociedades têm a sua forma de construir as casas, de ver os edifícios e de organizar o espaço em que as pessoas vivem. Depois há também os costumes, que são os hábitos e as práticas que vão passando de geração em geração
e que fazem parte, digamos assim, da base, são a base da vida das pessoas em sociedade. Há muitos valores diferentes de sociedade para sociedade, de cultura para cultura, mas todas têm que ter valores. Portanto, uma questão que se pode colocar é se os valores podem ser universalizados ou não. Alguns poderão, como os direitos do homem. Há outros que não, que fazem parte de cada uma das culturas, mas são importantes para o ser humano viver em sociedade. E depois há os conhecimentos que são produzidos em cada sociedade e são partilhados pelos membros de cada uma das sociedades e que estão presentes na vida cotidiana, no fundo são aquilo que nós chamamos o senso comum, que são cultura. Tudo isto é cultura. Portanto, todas estas áreas diferentes, portanto, estas práticas e formas de estar diferentes são cultura. Portanto, tudo isto tem que ser valorizado, de alguma forma. E então, há aqui uma questão interessante que surge aqui neste slide, que é que o ser humano é ao mesmo tempo produto e produtor da cultura. Isto em dois níveis. O ser humano, enquanto espécie, é produto da cultura porque os nossos antepassados, antes de serem humanos, começaram a produzir instrumentos, a produzir pequenos instrumentos que lhes permitiam partir, portanto, partir ossos de animais ou cortar, fazer buracos no chão à procura de alimento, etc. E depois isso foi-se tornando uma prática cada vez mais complexa até surgir o ser humano atual e até se desenvolver o cérebro. Nós podemos dizer que o cérebro humano é o resultado da libertação da mão. Portanto, quando os nossos antepassados começaram a andar sobre as patas traseiras, sobre os pés, e deixaram as mãos livres, ficaram com as mãos livres para mexer e para produzir instrumentos e para transformar objetos, os objetos da natureza, em objetos produzidos pelo homem. Isso fez com que o cérebro começasse a aumentar a sua área, precisamente porque a mão, ao manipular mais objetos e a fazer movimentos cada vez mais precisos, necessitava de um espaço cada vez maior do cérebro para portanto, para que esses movimentos pudessem ser controlados. Portanto, à medida que o ser humano ia fazendo movimentos cada vez mais precisos e cada vez mais complexos, o cérebro ia aumentando de capacidade. Isso também está ligado ao momento em que o ser humano começou a cozinhar os alimentos, começou a tornar-se mais carnívoro. Isso levou a que tivesse acesso a aminoácidos, que são a base, são o material de construção do cérebro, portanto, dos tecidos do sistema nervoso central, e que fez com que, à medida que nós nos íamos alimentando com uma alimentação mais rica, baseada no tutano dos ossos dos animais e na carne, isso levou a que o cérebro também aumentasse de volume, pudesse acompanhar essa necessidade de ir introduzindo cada vez mais capacidades que levaram os nossos antepassados a tornarem-se seres extremamente hábeis. Há até um que se chama o Homo habilis, o homem hábil, que sabia usar as mãos. E isso levou depois também, com o desenvolvimento da linguagem simbólica, com a fala, levou a que o cérebro se desenvolvesse ainda mais. E, portanto, o ser humano hoje em dia é o mamífero e o animal, ou o ser aqui na Terra, que tem um maior volume cerebral em comparação, em proporção com o resto do corpo. Portanto, nós temos um cérebro verdadeiramente desenvolvido. E então isto significa que nós, enquanto espécie, somos o resultado dos esforços e das atividades de transformação, ou seja, das atividades culturais dos nossos antepassados. E, portanto, o ser humano foi-se moldando a si próprio ao ir construindo cada vez, ao construir e ir adquirindo cada vez mais capacidades de construir instrumentos cada vez mais avançados. Isso permitiu ao ser humano, em vez de se adaptar ao meio, como fazem os outros animais, adaptar o meio a si próprio. Portanto, o ser humano
consegue viver em qualquer lado, em qualquer meio ambiente, porque não está limitado, como os animais, a adaptar-se ao meio em função das suas capacidades, as capacidades biológicas. O ser humano é capaz de alterar o clima de um local, construindo edifícios, construindo, portanto, sistemas de refrigeração ou de aquecimento. É possível viver no espaço, neste momento estão astronautas no espaço, é possível viver debaixo do mar, não é? Nos submarinos e nas estações que existem de exploração. Há cientistas que vivem na Antártida, no meio do gelo, e, portanto, o ser humano não tem limites a esse nível, porque consegue, de facto, encontrar maneira de sobreviver em qualquer ambiente. Depois, nós também somos produto da cultura. Desculpem, o ser humano é produto da cultura porque é produzido pela cultura, mas depois também produz coisas novas, também vai produzindo novos objetos e aumentando a quantidade de coisas que estão a seu dispor. E, portanto, se nós não tivéssemos sido produzidos pela cultura, não seríamos também produtores, não seríamos capazes de produzir cultura. Mas a nível do ser humano individual, nós, antes de sermos humanos, temos que ser produzidos pela sociedade. A sociedade tem que nos educar, porque se nós não recebermos a educação, não conseguimos funcionar, não nos transformamos em seres humanos. Então, primeiro temos que aprender tudo o que é necessário para sermos humanos, para depois sermos produtores da cultura. Podermos falar, podemos escrever, podemos produzir coisas. E então o ser humano é primeiro produzido pela cultura da sociedade em que vive e depois é que se torna produtor. E isto é muito importante. Portanto, nós estamos numa relação direta com a cultura. Não podemos prescindir dela. Faz parte da nossa natureza o sermos seres culturais. Então, nós podemos dizer também que o ser humano não é completamente determinado pela natureza, como está aí no slide. Portanto, nós necessitamos do meio sociocultural. O nosso meio ambiente não é um meio ambiente puramente natural, como nos animais. Nós temos um meio sociocultural. Portanto, nós vivemos em sociedade, vivemos num meio que tem infraestruturas que foram criadas pelos seres humanos, e é aí que nós vivemos. Nascemos, crescemos, morremos dentro desse meio sociocultural. Portanto, sem isso, nós não seríamos, de facto, humanos propriamente. Seríamos animais como os outros e estaríamos completamente dependentes do meio. Por exemplo, há outros animais que são gregários, que vivem em sociedade, mas vivem em sociedades que são iguais em qualquer lugar. Por exemplo, as formigas, isso já foi descoberto pelos cientistas, há milhões de anos atrás viviam exatamente como vivem agora. Portanto, uma mesma espécie de formiga constrói sempre o mesmo tipo de formigueiro. Portanto, as sociedades das formigas não mudam. São sempre iguais. E porquê? Porque são sociedades baseadas no instinto natural. Ora, no ser humano não é assim. O ser humano é um ser livre. E já agora fala-se aqui do determinismo moderado, que nós demos isto quando demos o problema do livre-arbítrio. O determinismo moderado defende que há liberdade, mas também há condicionantes da liberdade. De facto, nós temos fatores biológicos que nos condicionam, a forma do nosso organismo, a forma como o tipo de alimentos que necessitamos, o necessitarmos de respirar, etc. Tudo isso faz parte da nossa biologia. Depois existem condicionamentos culturais que têm a ver com a sociedade em que vivemos e com os valores e as práticas e as necessidades de adaptação que temos dentro da cultura em que vivemos. E depois também existem condicionamentos ou fatores psicológicos. Cada ser humano tem a sua personalidade. E há pessoas que aguentam determinadas situações. Por exemplo, agora com esta história do confinamento, há pessoas que viveram muito bem esse período, porque aquelas pessoas mais introspectivas, que gostam mais de estar sozinhas e mais ou menos isoladas, mas aquelas que gostam mais do ar, de andar ao ar livre e de andar, portanto, no convívio com os outros e com muitas pessoas, essas pessoas sentiram mais a situação, não é? de confinamento. E por isso temos que contar com estes três fatores de ordem humana, propriamente, que não têm a ver
diretamente com a natureza em si, mas que são importantes. Os biológicos têm a ver com a natureza, porque de facto o nosso código genético não é criado por nós, é algo que nós herdamos, mas enfim. E então fala-se aqui já do código genético, nós nascemos com um código genético determinado, mas depois há todo um conjunto de fatores que condicionam o nosso desenvolvimento. Portanto, o nosso código genético, como diz aí, não está fechado, ou seja, nós não nascemos humanos, propriamente. Portanto, temos que aprender a ser humanos dentro da sociedade em que vivemos. Descobriram-se, ao longo da história, várias crianças que ficaram designadas como crianças selvagens, que foram criadas por animais selvagens. Eu penso que o animal que mais criou seres humanos foi o lobo. Portanto, trata-se de bebés que foram abandonados, de alguma maneira, ou podem ter sido até raptados pelos animais, não se sabe. Mas, em alguns casos, sabe-se que houve abandono, quando as crianças eram muito pequenas, e foram adotadas por grupos de lobos. E então essas crianças desenvolveram o comportamento dos lobos. Não tinham um comportamento humano. Mas também há casos de crianças criadas por ursos, por exemplo. O Mowgli, a história do Mowgli é baseada numa história dessas, apesar do Mowgli ser fantasia, porque nunca poderia ter aprendido a falar. Portanto, as crianças que são educadas não se pode bem dizer, por animais, desenvolvem o comportamento desses animais. Por isso foram identificados no norte da África, em situações diferentes, meninos gazela. Ou seja, houve dois rapazes que foram encontrados em alturas diferentes e em locais diferentes, a viver em grupos de gazelas. E tinham um comportamento de gazela. Conseguiam correr a grande velocidade e dar saltos muito altos que os atletas humanos não conseguem dar. Portanto, tinham o comportamento das gazelas. E isso é natural. Porquê? Porque o ser humano tem que ser construído, tem que aprender, tem que desenvolver as suas competências e adquirir competências também para poder tornar-se humano. E então é isto que leva a que nós sejamos seres culturais. Nós temos de ser produzidos pela cultura em que nascemos, ou por uma cultura, e temos que depois produzir cultura para viver. É impossível nós vivermos sem produzirmos cultura. Basta estarmos a falar com alguém para estarmos a produzir um discurso, que é algo de cultural. E, portanto, se nós não tivermos nenhum comportamento, não conseguimos sobreviver. Portanto, todo o comportamento humano é cultural. Então, nós vivemos num meio cultural e sem a cultura, fora da cultura, nós não estamos bem, em termos reais. Ou seja, se nós estivermos isolados do resto da humanidade, entramos em desespero. E, portanto, uma pessoa que tem muitas capacidades, se não o tiver em relação com outras pessoas, e num meio que seja estimulante, não se desenvolve. Essas capacidades morrem de alguma forma. E então, esta ideia de que a cultura é importante não pode ser esquecida. E também não se pode esquecer o que está ligado a isto, que é a questão da diversidade cultural. Portanto, a diversidade é inerente às culturas. Portanto, há imensas culturas diferentes. Aliás, não há duas sociedades iguais, mesmo dentro do mesmo país há diferenças de região para região, às vezes até de cidade para cidade ou de aldeia para aldeia, porque as sociedades humanas têm esta característica. Como nós não somos seres que já nascemos feitos, digamos, necessitamos de ser construídos pela cultura em que vivemos, e como nós temos liberdade e uma coisa chamada criatividade, que permite que nós transformemos as ideias, os padrões culturais e tudo aquilo que recebemos, e criamos sempre algo de novo. A sociedade está sempre a renovar-se. Isso leva a que as sociedades sejam diferentes umas das outras, a todos os níveis. E, portanto, isto é extremamente rico, é enriquecedor. Portanto, se nós tivermos uma mente aberta, conseguimos perceber a importância destas diferenças. E então, já tínhamos definido a cultura, aparece aqui outra vez a questão, mas que nos obriga a ir mais ao pormenor.
depois disto tudo o que é a cultura. Nós já sabemos que é tudo aquilo que é produzido pelo homem, mas aqui temos que a cultura se refere aos modos de vida, padrões de comportamento, sistemas de crenças que são característicos de uma sociedade. Isso não está ali porque acho que não ficou realçado, mas é essa a ideia. Então isto significa que há uma coisa chamada identidade cultural que tem a ver, de facto, com o conjunto de características que um povo possui e que tem a ver com a forma como as pessoas dentro desse povo ou dessa sociedade interagem umas com as outras e com o resto do mundo. Então nós podemos dizer que a identidade cultural é constituída, a identidade de um povo ou de uma cultura, pelas tradições, pela cultura propriamente dita, portanto, tudo o que é produzido nessa sociedade, a religião, a música, a culinária, as formas de vestir, de falar, etc. Portanto, há sociedades que têm mais do que uma língua e isso também é marcante. E então só se pode falar, digamos, em povos ou nações, apesar de eu achar que esse conceito tem que ser trabalhado. As nações não podem estar em guerra umas com as outras e em concorrência, mas o que identifica uma nação ou um povo ou, digamos, uma sociedade é este conjunto de padrões que são próprios. E às vezes há padrões que se repetem em várias culturas, mas a forma como eles estão interligados com outros torna essa cultura diferente. E então, por exemplo, há culturas onde a música é muito importante, há outras em que há outras manifestações culturais que são mais importantes. E isso tudo é natural, tudo isso é bom. Então, temos aqui alguns exemplos de padrões culturais, que são os elementos que fazem parte da identidade cultural, das culturas. Temos, em primeiro lugar, as crenças que têm a ver com as religiões. As religiões são diferentes entre si, têm crenças diferentes. Algumas têm algumas crenças que são próximas, mas, por exemplo, o hinduísmo que está aí referido e o cristianismo têm logo à partida algo que os distingue, que é o hinduísmo é politeísta, ou seja, defende que existem muitos deuses, enquanto que o cristianismo é monoteísta, tanto como o judaísmo e o islão. Portanto, são religiões monoteístas. O hinduísmo é uma religião politeísta. Mas depois há algumas coisas que são parecidas, mas como se trata de religiões diferentes, mesmo essas parecenças não são totalmente idênticas. Portanto, mas isso não torna essas religiões inimigas, torna-as, se calhar, complementares. Portanto, a humanidade tem que aprender a complementar-se, a assumir as diversas culturas como partes de um todo maior que será extremamente rico se as culturas também forem bem vividas, não é? As ideologias políticas, por exemplo, o comunismo, o socialismo, o liberalismo, etc., o ser de direita ou esquerda, também é muito marcante, também tem crenças associadas. E depois também está aí as ideias acerca da natureza humana. Ou seja, se nós somos humanistas, se achamos que o ser humano é o bocado mais importante no mundo e temos que valorizar os valores humanos, se formos racionalistas, se acharmos que a razão é importante e por aí fora, tudo isso marca, e tudo isso são crenças que marcam a nossa visão do mundo. E de facto há sociedades em que o humanismo é mais praticado do que outras. Há sociedades que, até no passado, e outras há bastante pouco tempo, que eram extremamente desumanas. Portanto, nós também temos que ver que há um desenvolvimento humano, um desenvolvimento cultural que tem a ver com digamos assim, os povos tornarem-se cada vez mais civilizados. Isto sem inferiorizar ninguém. Mas se nós tivermos em conta que os maias ou os incas ou os aztecas faziam sacrifícios humanos e faziam-nos em grandíssima quantidade, chegavam a sacrificar milhares de seres humanos por ano nas festas mais importantes, religiosas, então nós podemos de facto ter uma noção de que de facto há culturas e sociedades que podem ter uma orientação desumana e isso tem que ser posto
em cima da mesa e tem que ser combatido. Depois, as construções e os objetos que são produzidos pelas sociedades são padrões culturais. Fala-se aí das casas, dos satélites, das pontes, etc. Até o garfo, a faca, as roupas. Já agora há povos que não usam o garfo e faca. Por exemplo, no Oriente usa-se muito os pauzinhos para comer. É outra maneira de estar. Os valores também. Há determinadas coisas que são mais valorizadas numas sociedades do que noutras. E tudo mais que se possa imaginar. As leis também são padrões culturais. A arte também tem ela própria muitos padrões, mas de facto a arte é criadora de padrões culturais. Os costumes, portanto, as tradições, tudo isto marca a identidade cultural de cada sociedade. E dentro de cada sociedade, de cada grupo e às vezes de cada região, portanto, na sociedade portuguesa, por exemplo, existem muitas regiões que têm costumes diferentes. Apesar disto estar cada vez mais igual, não deixa de ser verdade isso. Então, nós podemos dizer que a diversidade cultural é a característica mais saliente das culturas humanas. Portanto, aquilo que caracteriza mais a cultura, em termos reais, é a diversidade. É o facto de haver muitas culturas diferentes. E isto leva também a que nós tenhamos que não só compreender porque é que existe essa diversidade, mas também aceitá-la como positiva. E então a nossa identidade pessoal depende em muito dos padrões culturais da nossa cultura, mas se nós conseguirmos tornar-nos pessoas autónomas, isso é o grande objetivo da filosofia, por isso é que se fala aí em pessoas emancipadas e criativas, podemos influenciar de forma muito positiva a cultura da nossa sociedade. E então as pessoas que são, digamos assim, criativas e são positivas, podem levar a que certas coisas negativas desapareçam, porque ao assumirem um comportamento diferente do resto da sociedade, acabarão por mudar os valores e as práticas dessa sociedade e levar a que ela se melhore. Não é? Então, está aqui uma questão que é se todos os padrões culturais são aceitáveis. É claro que não. Portanto, temos aqui vários exemplos. Os esquimós deixavam as pessoas de idade morrer de fome e de frio. Portanto, porque não terem recursos para os sustentar ou por eles já não conseguirem produzir recursos para a sociedade, para o grupo. Isso não é aceitável aos olhos da nossa civilização e dos direitos do homem. Também há a homofobia que existe, por exemplo, na Arábia Saudita e noutros países, que é extremamente negativa. A poligamia é aceita em alguns países e noutros é considerada imoral. Embora eu, em relação a essa questão da poligamia, desde que haja respeito pelas pessoas e mútuo consentimento, não vejo, em princípio, nenhum problema grave, apesar de na nossa sociedade ser proibida. Mas não estamos aqui ao mesmo nível dos outros casos. Ou seja, a homofobia que leva a que haja até condenações à morte dos homossexuais na Arábia Saudita e o facto dos esquimós deixarem os idosos morrer de fome e de frio e não está ao mesmo nível. Isto são coisas diferentes. Mas, de facto, nós temos que ter em conta que, de facto, há padrões culturais que são contra os direitos do homem e não podem ser aceitos. O infanticídio, que é a morte das crianças, já foi praticado na nossa sociedade no passado. Ou seja, matavam-se as crianças quando não havia recursos para as alimentar. Isto é muito antigo, mas de facto isso hoje em dia vai contra os valores da nossa civilização e é contra os direitos do homem. Estou sempre a falar disto porque é importante. Há sociedades que ainda têm pena de morte, enfim, pode-se discutir, mas de facto trata-se de algo de desumano também. Então, o facto também de haver sociedades que se isolaram em relação ao resto do mundo também não é positivo. Quando as sociedades se isolam, acabam por cair em situações em que têm práticas que são extremamente absurdas, muitas vezes. Portanto, é necessário que haja abertura.
quando as sociedades são abertas, desenvolvem-se melhor e mais depressa. Então, diz aí também que os sentimentos, só os sentimentos não são uma criação do homem, portanto, o ser humano tem sentimentos e emoções que têm uma natureza biológica, mas há diversas formas de se manifestar os sentimentos, ou seja, o amor não é vivido da mesma forma em todas as culturas. Ou a tristeza pela morte de um familiar. Há culturas que vivem isso de outra maneira. E então isto é muito importante, ou seja, nós temos que compreender que há formas diferentes de reagir perante a vida. E isso é algo de muito positivo. Então temos aqui várias atitudes face à diversidade cultural. E então eu vou fazer uma coisa, portanto, fazemos aqui só uma paragenzinha para eu vos chamar a atenção para uma coisa, que é eu agora vou continuar com esta apresentação para a aula ficar acabada. Se alguém precisar de sair, sai, mas depois sabe que lá naquele espaço no blog vai aparecer esta aula gravada e a tal atividade que eu falei no início, tá? Mas eu vou tentar não perder muito tempo, mas queria concluir a aula para isto não ficar no ar e para ficar completo. E, portanto, despeço-me de quem se desligar e vou avançar mais um bocadinho, não vai demorar muito, mas é bom que nós demos isto é importante. Quem sair, entretanto, depois vai ver a aula, o resto da aula, que é para conseguir depois fazer o teste da próxima semana, que depois na próxima segunda-feira vou dizer como é que é. Tá? Então, temos aqui a primeira atitude face à diversidade cultural. Isto existe, é importante, em quase todas as sociedades existem estas três atitudes de que vamos falar. A primeira é o etnocentrismo, é se calhar a mais negativa. E então o que é que significa o etnocentrismo? É nós olharmos para as outras culturas a partir dos padrões da nossa e julgarmos as outras culturas como inferiores à nossa porque os nossos padrões são melhores. Portanto, o etnocentrista considera que a sua cultura é a melhor de todas e todas as outras são inferiores. É claro que isto depois dá origem à xenofobia, como diz aí, ao ódio em relação aos estrangeiros, ao racismo. Portanto, a maior parte dos racistas são etnocentristas, ou todos, porque não conseguem aceitar as diferenças. E o chauvinismo, que tem a ver com o patriotismo fanático. As pessoas que são patriotas a tal ponto que acham que os outros que não nasceram no seu país são todos maus e o seu país é que é bom. E isso é extremamente negativo e errado. Então, já agora já apareceu aqui uma imagem de uns missionários cristãos que estão a gozar com um indígena que está a rezar a um tótem, a um ídolo da sua religião, que é tão válido e tão importante quanto a cruz de Cristo, quanto o Cristo na cruz, mas os etnocentristas acham que a sua religião é superior à do outro. E então gozam. Isto é muito comum nas sociedades humanas, que é muito chato. Então há muitos perigos do etnocentrismo. Nós vivemos durante muitos séculos, aqui em Portugal, com uma visão etnocêntrica do mundo. Aliás, isso acontece em todas as culturas, mas nós achamos que vivemos no centro do mundo e quando se foi para o Brasil e para a África, ia-se com a ideia de impor os nossos valores às pessoas que lá viviam. Com problemas que depois surgiram que foram trágicos. Por exemplo, está aí o desembarque de Pedro Álvares Cabral no Brasil. No Brasil morreram milhões de índios, chamaram-nos índios porque achavam que podiam estar próximos da Índia. Foi um erro de geografia, digamos assim. Mas, de facto, os portugueses não descobriram o Brasil, descobriram é que tinham uma grande ignorância em relação ao mundo. E então descobriram a sua ignorância em relação ao Brasil, porque o Brasil já tinha sido descoberto pelos índios que lá viviam, pelos povos indígenas. E então o que acontece é que tentaram
impor os seus valores aos índios. Uma das coisas mais terríveis foi obrigarem os índios a vestir-se, porque obrigaram-nos a vestir-se com roupas velhas que vinham de Portugal, da metrópole, e essas roupas vinham contaminadas com as doenças da Europa, que não eram conhecidas do sistema imunitário dos índios, ou dos indígenas brasileiros. E então muitos dos índios do Brasil morreram com doenças como o sarampo, a varíola, a varicela, etc., papeira e por aí fora, que não existiam naquela região. E então fala-se de um número absurdo. Eu já vi números muito pesados. 25 anos depois do desembarque dos portugueses no Brasil, terão morrido mais de 30 milhões de índios, mas eu penso que poderão ter sido mais. Isso é algo de tão terrível quanto os campos de concentração nazis ou os gulag da União Soviética, do Stalin, e portanto foi um genocídio, foi algo de terrível. Outra coisa terrível que aconteceu também devido a estas descobertas, que nós devemos valorizar também porque foram importantes a nível da abertura da Europa aos outros povos, mas a escravatura. A escravatura causou milhões de vítimas, destruiu milhões de vidas. Houve seres humanos que foram tratados como se fossem coisas, foram levados da África para as Américas, para o Brasil e para a América do Norte, sem terem escolha e extremamente maltratadas na viagem, e depois tratados como animais que eram comprados e vendidos em mercados, e tratados de forma extremamente desumana. E então o racismo de que se fala na América, por exemplo, tem muito a ver com isso, não é? Porque nós temos que compreender que há uma história, que a história existe e marca as sociedades, mas também temos que compreender que, de facto, não podemos continuar a ser estúpidos ao longo do tempo. Temos que nos abrir à possibilidade, de facto, de crescermos como seres humanos e de passarmos para uma nova ordem mundial, chamemos assim, em que todos os seres humanos se respeitam. Então, o etnocentrismo é extremamente negativo, porque vai considerar que os valores de uma sociedade são superiores a todos os outros e vai tentar destruir tudo aquilo que existe de diferente. E então não há nenhuma sociedade, nem nenhum ser humano que seja superior ou inferior às outras. É claro que existem culturas que têm valores, muitas vezes, ou padrões culturais que são negativos, mas isso pode ser trabalhado, digamos assim. É sempre possível pelo diálogo e pelo confronto fraterno, e às vezes também, se calhar, com mais força, pode-se mudar certos padrões que são negativos. Mas não se pode dizer que uma cultura é para destruir ou os povos têm que ser tratados de forma diferenciada por causa das suas diferenças. A diferença é positiva. Depois existe uma posição que passa muitas vezes por melhor que o etnocentrismo, mas é uma forma quase de etnocentrismo encapotado, que é o relativismo cultural. O que é que representa o relativismo? O relativismo defende que todas as culturas são importantes, basicamente. E então acham que devemos ser tolerantes em relação às outras culturas. Mas há uma coisa muito importante. É que o relativismo cultural defende que cada cultura deve estar no seu país, no seu território de origem. Ou seja, os portugueses devem viver em Portugal, os franceses em França, os brasileiros no Brasil, e por aí fora, os chineses na China, os japoneses, e por aí fora. Ou seja, as pessoas não devem ir viver para outras culturas. E então as culturas devem continuar a ser puras, digamos. Isto é uma forma também de etnocentrismo, acho eu, encapotado. Porque o que é que acontece? O que estas pessoas dizem é que defendem todas as culturas, mas depois defendem o fecho das sociedades umas em relação às outras. Não aceitam o diálogo entre culturas. Portanto, o isolacionismo, que é defendido por Donald Trump, por exemplo, tem a ver com o relativismo cultural. E é extremamente negativo. E então, o relativismo cultural vai promover, de facto, a exclusão. Vai promover o contrário daquilo que defende. Ou seja, vejam aqui o homenzinho americano,
que vê o afro-americano e mandou para a África, depois chega ao mexicano e mandou para o México. Mas quando chega ao índio, que viveu, cujos antepassados viviam na América antes de chegarem lá os brancos europeus, cala-se. Porquê? Porque ele também veio de fora, não é? E então, se nós formos assim, está sempre tudo estragado, não é? Então, há a questão da tolerância. Nós devemos tolerar, mas o Agostinho da Silva, que está aqui, temos aqui uma frase dele, ele diz que detesta a palavra tolerância, porque, de facto, a tolerância ainda tem a ideia de que nós temos que deixar os outros serem aquilo que são. Mas nós não temos que deixar os outros, nós temos que aceitar. Temos que aceitar a diferença. Não temos que a tolerar. Isso é muito importante. Mas quando falamos em tolerância, no bom sentido, acho que isso deve ser bem visto, de facto. Nós temos que ser aceitantes, digamos. Tolerantes é aceitar. Sermos tolerantes é aceitar o outro ou os outros como diferentes e como sendo bons na diferença. Ou seja, a diferença é boa, não é algo que nos ameace ou que seja negativo. Então temos aqui uma coisa. Eu depois vou partilhar este PowerPoint também, que é para vocês poderem aceder a estes conteúdos. O etnocentrismo, portanto, já agora, o relativismo cultural, eu disse que era uma forma encapotada de etnocentrismo, mas tem diferenças, né? Mas de facto batem depois todos na mesma tecla, porque acabam também por ser racista. O relativismo também acaba por ser racista, no sentido em que vai defender a segregação. E então eles não. Já agora, o etnocentrismo, quando há pessoas que vêm de outras culturas, defende a assimilação, ou seja, essas pessoas têm que ser obrigadas a aceitar os valores culturais da cultura a que vão pertencer, em que vão entrar. Enquanto que o relativismo defende a separação, portanto, não quer que as culturas se misturem. No caso do etnocentrismo, quer que as culturas diferentes desapareçam para ficar só aquela que é dominante. É evidente que isto é tudo negativo. Então, qual é, mais uma vez, os perigos do relativismo cultural? É quase parecido com o etnocentrismo. É o racismo, o isolamento, portanto, quando nós nos fechamos aos outros, ficamos dentro da nossa bolha, e então estagnamos, ou seja, as culturas que não se desenvolvem, muitas delas, é por causa desse isolamento. É claro que existem culturas pobres, há sociedades muito pobres que são vítimas também do etnocentrismo ao longo da história, mas já houve sociedades muito desenvolvidas que se fecharam, como por exemplo a China, a partir de certa altura fechou-se ao mundo e tornou-se uma sociedade muito atrasada ao longo da história. E, portanto, isso significa que, de facto, se nós queremos que as sociedades se desenvolvam de uma forma harmoniosa, isso só pode ser através do chamado interculturalismo. Portanto, e então temos aqui aquilo que eu chamei a atenção há pouco, que é a questão do racismo. O racismo não é opinião, é crime. O racismo é crime na nossa sociedade, em todas, mas na nossa sociedade a lei diz claramente que há o crime de racismo e quando alguém se sente vítima de racismo deve fazer queixa. Deve fazer queixa-crime. Pode ir diretamente aos tribunais e fazer queixa junto do Ministério Público, pedir para ser ouvido e comunicar o crime, porque há pessoas que têm medo de ir à polícia, mas isso eu acho que não deve existir, portanto deve-se fazer queixa mesmo, quando há racismo, seja de que espécie for. Depois temos aqui o I Can't Breathe da América, por causa do George Floyd, mas isto é algo que já está muito presente. Há muita violência policial contra os afro-americanos e os mexicanos também. Não se trata só de uma etnia, de uma cor, digamos. Eu não gosto muito de falar em cores porque as pessoas não, são multicoloridas, mas enfim. Mas este movimento é importante e vocês vão refletir sobre ele. Depois eu irei colocar esse trabalho para vocês fazerem durante a semana. E temos aqui esta imagem que eu acho que é icónica, que significa, ou mostra, simboliza a concórdia, ou seja,
a fraternidade, as pessoas poderem considerar-se irmãs, apesar das diferenças, ou também por causa das diferenças. Porque as diferenças, de alguma forma, enriquecem-nos, não nos empobrecem. E então esta imagem é brutal e tem a ver com o chamado isolacionismo, do relativismo cultural e também do etnocentrismo. Se nós acharmos que as pessoas não devem vir para a nossa sociedade, os estrangeiros não devem entrar, acontece isto. Nós temos aqui um menino que morreu a tentar passar o Mediterrâneo para chegar da Turquia para chegar à Grécia para tentar entrar na Europa. Portanto, os pais queriam fugir à miséria e à guerra na Síria e este menino morreu afogado. E como ele deverão ter morrido milhares, e houve milhares de pessoas, não foi só agora, não é só agora que isto acontece, isto já vem de há muito tempo atrás, já durante muito tempo morreram muitas pessoas e ainda continuam a morrer a tentar atravessar o Mediterrâneo. E há outros locais em que isto acontece também, ainda aconteceu há pouco tempo na fronteira do México com os Estados Unidos, um pai e uma filha que morreram a tentar atravessar um rio. E isto é vergonhoso, isto não devia existir, não é? E então a saída para isto é o interculturalismo, é todas as culturas se respeitarem e as sociedades estarem abertas à entrada de pessoas de outras culturas. Portanto, não há razão nenhuma para as sociedades não serem interculturais, não se respeitar a diversidade cultural e fomentar o diálogo intercultural, o diálogo entre países, mas também dentro do mesmo país, entre culturas diferentes. Isso enriquece muito as sociedades. E então, o interculturalismo permite, para já, compreender que o ser humano vive num mundo plural. Nós somos só há uma raça humana, e a raça humana tem como característica a pluralidade, haver muitas formas possíveis de ser humano. E então, isso significa que o diálogo entre culturas é enriquecedor. E depois, à medida que as culturas se relacionam, vão se tornando cada vez mais ricas. E isto significa que, se isso acontecer, se houver diálogo intercultural, os grandes problemas mundiais tendem a ser resolvidos. Não é possível, por exemplo, resolver os problemas ambientais sem haver desenvolvimento humano em todos os países e sem haver, de facto, um verdadeiro encontro dos povos, os povos colaborarem. Porque enquanto houver guerras, enquanto houver racismos, intolerância, não será possível ultrapassar os problemas ecológicos. E o planeta depois acabará por dar cabo do ser humano, porque isto não dura muito tempo se continuar assim. Então, o diálogo entre culturas tem a ver com a salvaguarda dos direitos humanos. Portanto, os direitos humanos devem ser defendidos como o que há de mais importante. Deve-se apostar na liberdade, na igualdade e na solidariedade, que são os três grandes valores da Revolução Francesa. Deve-se respeitar as diferenças culturais, como é óbvio, e todas as diferenças que não sejam destrutivas umas das outras. Portanto, os seres humanos não têm o direito de impor os seus valores aos outros. Os seres humanos individualmente considerados, mas também como sociedade. E então o diálogo deve ser sempre a base de tudo e tem que haver uma tolerância ativa, ou seja, as pessoas têm que lutar pela igualdade, pela igualdade sem abolir as diferenças e pela dignidade de todos os seres humanos e de todas as culturas. Então, se calhar poderá haver uma civilização mundial em que todas as culturas cabem, mas todas se vão respeitar umas às outras e vão ser capazes de resolver todos os problemas através do diálogo. E encerramos aqui a nossa aula. Isto é uma coisa gira, portanto, um poemazinho dentro de uma espécie de cartoon. Acho que está muito, muito bonito e resume aquilo que nós vimos hoje.